Olá, Lu Guntzel por aqui. Eu sou especialista em eventos de conhecimento e eu ajudo profissionais de treinamentos a venderem os seus cursos com turmas lotadas. E o que eu vou compartilhar no vídeo de hoje é as estratégias para a formação de turmas de conhecimento, para a gente fazer uma boa oferta no mercado e ter o potencial de atrair as pessoas certas, atrair volume de pessoas interessadas em se inscreverem nos nossos eventos, se inscreverem nos nossos cursos, nossos workshops mediante a um pagamento, tá certo? Então vamos lá. Vídeos anteriores eu já trouxe para vocês os fundamentos essenciais para qualquer oferta de eventos, de cursos no mercado, que aqui a gente tem como base o público de interesse. A gente precisa primeiro dar foco e atenção em construir esse público, esse volume de pessoas interessadas no nosso produto, no nosso workshop, no nosso programa de desenvolvimento. O segundo deles é ter uma oferta, é a gente realmente ter a definição e montar todo um passo a passo para fazer a oferta adequada, uma oferta assertiva que converta. E por último, a gente vai olhar para o produto. Então, por último, que a gente olha lá em cima do produto e o serviço que a gente vai entregar. Deixa eu arrumar aqui, que tá caindo aqui meu flip chart. Então, por último, é que a gente vai olhar para o produto ou para o serviço, vai dispensar a atenção. Então, antes a gente precisa criar o público de interesse e definir e ter a estratégia da oferta correta. Então, para a gente conseguir definir o público de interesse, a gente precisa primeiro saber quem que a gente quer vender, qual é o público que a gente quer que se inscreva nesse evento. Então, a gente vai precisar primeiro definir a nossa persona. Então aqui a gente pode definir essa persona em 3 etapas. E a primeira delas é alucinar. É a gente pegar, abrir um Word no nosso computador e colocar as características dessa persona, colocar as dores dessa persona, colocar as dificuldades, os desafios dessa persona e por último os sonhos. Quais os desejos dessa persona? Quais são as aspirações, o que elas querem? A gente precisa entender essa emoção da nossa persona, o que elas querem. Então, tendo essa definição, tendo primeiro esse achismo, a gente acha que é esse público, a gente vai lá, abre um Word e coloca todas as características que a gente acredita que seja. A segunda etapa é ir para o campo de batalha, é a gente abrir uma pesquisa no Google Formulário e mandar para essas potenciais pessoas que têm essas mesmas características que a gente mapeou, que a gente colocou, que a gente definiu nesse Word. Então assim, lembrei daquele cliente, lembrei dessa pessoa, tem grupos no Facebook que certamente o meu público de interesse está lá. Então você vai pedir para essas pessoas aplicarem, a preencherem aquele formulário. E aí, nesse formulário, você tem que ser bem criterioso de fazer as perguntas certas, identificar essas dificuldades. Qual a dificuldade dessa persona? Qual a idade? Qual é o nível de escolaridade dessa persona? É você conhecer ela como um todo. Eu digo que aqui o ideal é que a gente tenha no mínimo de 50 a 100 pessoas que participem dessa pesquisa. Opa, apareceu. 50, 100 pessoas que participem desse Google Formulário, que nos respondam, porque menos que isso fica um pouco difícil. Então aqui é dispensar energia para realmente a gente conseguir ter esse volume de pessoas. Depois, as pessoas preencheram esse formulário, vocês vão ver que vão vir assim coisas que vocês nem imaginavam desse potencial cliente. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai identificar, nossa, mas aquele meu cliente, aquele meu aluno de 2, 3 anos atrás, ou aquele meu colega de trabalho, é essa persona que está sendo mapeada aqui. Aí você vai para a terceira etapa e você vai entrevistar essa pessoa. Essa entrevista é você sentar com ela ou fazer uma chamada de vídeo ou jogar até
um áudio no WhatsApp pedindo, olha, quero saber aí teus maiores desafios, tuas maiores dificuldades para você obter esse sucesso, quais são os seus desejos, e aí essa pessoa vai te trazer com muito mais detalhe. E esses detalhes é que realmente é a riqueza do nosso conhecimento, do nosso público de interesse. Porque no momento que a gente não conhece a nossa persona, não conhece o nosso público que a gente quer vender, a gente se comunica de uma forma muito genérica, se comunica para todo mundo e a gente não atrai ninguém para os nossos negócios. Feito isso, beleza, então a gente já tem esse mapeamento, a definição da nossa persona. E o objetivo isso é que a gente assim não faça uma vez por ano essa persona, que de tempos em tempos a gente revisite e vá sempre incluindo novas características, né? Que a gente vá sempre atualizando esse material. E aí, então, a gente tem essa definição da persona, o que a gente precisa agora? A gente precisa fazer uma comunicação atrativa. Então, a gente precisa se comunicar. Onde é que a gente vai se comunicar? Como é que a gente quer atrair pessoas para os nossos negócios? A gente vai se comunicar com esse perfil nas redes sociais, na internet. E aí a gente precisa ter uma comunicação assertiva, que é de acordo com essa persona, tudo que a gente vai comunicar, a gente vai pensar nela, nas dores, nas aspirações, nos desejos, inspirar essa persona, para que a gente possa elevar o nível de consciência dessas pessoas. Então aqui, ó, dentro desse grupo de pessoas, de acordo com essas características, a gente tem 3 tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que estão super motivadas, vou botar uma S aqui de super, elas estão prontinhas para comprar, é só você ofertar, você dizer que tá com as inscrições do seu evento aberto, elas estão prontas para comprar, elas vêm rapidinho. Depois a gente tem as média motivadas. Elas sabem que precisam desenvolver essa habilidade, elas sabem que precisam desenvolver esse aprendizado de forma prática na vida delas, mas elas estão procrastinando, elas não estão tão motivadas para ir lá, agendarem, de participar do seu evento e principalmente de fazer um investimento mediante a um pagamento no seu programa de desenvolvimento, no seu workshop, enfim. Aí não interfere o formato que seja. E tem ainda as nada motivadas. O que são as nada motivadas? Elas não sabem que elas precisam desenvolver aquela competência, elas não sabem que elas precisam solucionar aquele problema. Às vezes elas não têm consciência nem do problema. Elas estão insatisfeitas com a vida profissional ou pessoal, mas elas não sabem o que é. Elas não sabem definir, elas não sabem descrever, identificar esse problema. E aí, o que você precisa na sua comunicação? Trazer a atenção das pessoas, gerar uma atenção através da sua comunicação, trazendo foco na dor, no problema. É você relatar, pode ser através de vídeos, pode ser através de imagens, de posts, você relatar esses problemas. E a pessoa vai dizer, peraí, isso acontece comigo. Essa situação também já aconteceu comigo. Então aí a pessoa vai tendo consciência do problema. Então eu tenho um problema. E aí a sua comunicação tem que fazer o quê? Do nada motivado vir pro médio motivado. Então ela já sabe que ela tem um problema e ela já sabe que tem uma solução, que a solução é você que entrega. Então tá, ela já tá médio motivado. Passa o tempo, você vai gerando uma certa urgência nessa pessoa. E aí de médio motivado ela vai para super motivado. Aí ela compra de você. Entende? Então essa é a estratégia que você tem que montar. Definiu a sua persona, você já identificou o público que quer atingir, então agora você tem que trabalhar o nível de consciência desse público. Você tem que ser atrativo, relevante nas redes sociais. Hoje em dia a gente tá aí com muita gente postando, muita gente fazendo live, muita gente fazendo vídeos. A gente precisa ter relevância para esse público nas redes sociais, é chamar a atenção, ser atrativo, desenvolver uma linha editorial para essas pessoas. Vou ocupar aqui esse espacinho. Então vamos lá. Vamos desenvolver uma linha editorial. O que é desenvolver uma linha editorial? É a gente definir na nossa programação semanal, tá? Determinados tipos de comunicação. Então, por exemplo, você abre ali pode ser até um Excel,
Abre o Excel e define. Bom, nas segundas-feiras eu vou postar algo sobre a dor, algo sobre o problema dessa persona que foi definido. Então eu vou trazer uma narrativa, eu vou trazer uma história, eu vou trazer a dor, assim, realmente trazer a dor com muita profundidade para a pessoa que tá lá no nada motivado ou no médio motivado, ela, eu tô com esse problema. Então quanto mais ela tem contato com isso, né, quanto mais ela traz isso para a consciência dela, ela vai começar a se motivar a sair do lugar, ela vai começar a querer a se interessar por uma solução. Depois, você também pode trazer conexão. Então, assim, na terça-feira, eu vou gerar conexão. Como é que a gente gera conexão com a similaridade? Eu sou um pouco como você. Ou eu já fui um pouco como você. Ou o meu cliente já teve esse tipo de problema. Um aluno meu também teve isso. Gera conexão. É aquilo de, por exemplo, eu dou muito nos meus vídeos falando da minha trajetória, no início que eu comecei a realizar, promover eventos, que muitos dos eventos eram cancelados, eram adiados por falta de quórum mínimo de participantes pagantes nos eventos. Então eu tinha toda uma estrutura de sala, locação de sala, equipamentos, coffee break, enfim, materiais, ainda mais os profissionais. Então eu precisava ter ali um número mínimo para deixar o evento em equilíbrio financeiro. E então meu objetivo no início era isso. Então eu trago na minha narrativa, eu sei o que é a gente ofertar uma turma de evento, seja no presencial ou no online, e ela não converter. É complicado, a gente fica assim, às vezes semanas até meses trabalhando no desenvolvimento desse produto, dessa oferta. A gente faz todo um investimento de tempo, às vezes investimento até em dinheiro, nas ferramentas de divulgação, em impulsionamento, e aí o evento não converte. Então é mostrar essa similaridade. Eu já passei por isso, isso conecta muito com as pessoas quando a gente traz isso. Eu já passei com isso, tá? Então o que a gente tem que fazer? Da urgência. Então na quarta-feira eu vou trazer um senso de urgência. Então eu vou dizer assim, o quanto você perde por não resolver isso, entendeu? É quando que você está perdendo. Se você não solucionar e não der jeito de solucionar isso, o que você está perdendo? Quanto mais você vai estar disposto a perder? Quanto mais você vai ficar à mercê desse problema, com dificuldade de progredir, de evoluir, entende? Então, aí na quarta-feira você trazer essa urgência. O que você pode trazer mais também? Na quinta-feira, consciência do produto. Aí aqui, para você não ficar vendendo, na quinta-feira você vai trazer um conteúdo de que você tem a solução, de que você tem um workshop que soluciona isso, que você tem uma metodologia que soluciona isso, que você tem algo para oferecer para solucionar, independente se você está com as vagas, com as inscrições abertas ou não, não tem problema. Se você, não vou abrir inscrições agora para o meu programa, vou abrir só no próximo semestre ou para o ano que vem, começa a gerar consciência de que você tem essa solução. Porque daí, daqui a pouco, as pessoas tendo consciência de que você tem algo para solucionar, as pessoas vão começar a te pedir. E aí, quando as pessoas começam a te pedir, é porque você conquistou o público de interesse. Aqui, você conquistou o público de interesse, então tá na hora de lançar uma oferta, tá na hora de colocar uma oferta no mercado, de abrir essa turma. Então, aqui é desenvolver essa linha editorial. E pra gente desenvolver uma linha editorial assertiva, a gente precisa, além de tudo isso, a gente precisa saber qual é o valor do nosso conteúdo. Eu tô gerando um conteúdo de informação, eu tô informando aquilo que tá todo mundo informando. Eu tô gerando um conteúdo na internet que tá repetindo, parece papagaio. Todo mundo tá falando sobre isso e eu tô repetindo da mesma forma. Então, eu tô gerando uma análise do porquê que é importante desenvolver essa habilidade, porquê que é importante
dá um senso de urgência em ação, de resolver esse problema, de desenvolver essa habilidade. Eu tô trazendo uma recomendação, é você recomendar uma prática, é gerar valor para as pessoas. Hoje a internet, ela não serve mais só para informar. Informação, a internet tá cheia. A gente precisa gerar valor para essa audiência, para essas pessoas. A gente precisa de fato fazer com que o nosso conteúdo seja relevante para que essas pessoas tenham resultados. Elas tendo resultados com nós, elas irão com certeza considerar a nossa oferta no momento de decisão entre nós ou concorrente. Então a gente precisa ter essa percepção. Esse conteúdo aqui, eu tô só informando por informar, eu tô copiando. Não que você não possa fazer aquelas determinada sua linha editorial um dia na semana para colocar uma frase inspiracional, mas o que eu vejo é que muitos profissionais só ficam em frases inspiracionais. Entende que se o seu conteúdo na internet é aquele conteúdo que você joga no Google e tá ali nas primeiras páginas, que muitas vezes a pessoa nem precisa passar por outras páginas ou fazer uma pesquisa, então ele não tem valor. Entende? Então, quando você for fazer um post, fazer a criação de um post de conteúdo na internet para o seu público, para gerar público de interesse, joga no Google. Joga no Google e veja se está todo mundo, se já tem acesso de conteúdo sobre aquilo. Então é importante você se diferenciar. E como é que você se diferencia? Você se diferencia trazendo uma prática, trazendo uma recomendação, uma análise. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo análise com você do que é o cliente, os tipos de clientes, o nível de consciência, os fundamentos para fazer uma boa oferta, as dores, a persona, o mapeamento. Já estou mandando você, já estou direcionando, induzindo você a fazer uma prática, a abrir o Word e a alucinar, colocar tudo que você acha, a abrir um pouco o formulário e ir para pesquisa, para o campo de batalha, a você depois fazer uma entrevista, é você trazer recomendações para o seu público de interesse, é gerar valor. E aí depois tem os tipos de conteúdo. Eu vou trazer aqui os tipos de conteúdo, tá? É como se fosse um funil para baixo agora, tá? Então assim, ó, entenda que essas pessoas, a sua persona, esse grupo de pessoas, de acordo com essas características, elas estão aqui, ó, elas estão inconscientes. Tá? Elas estão todas inconscientes. Então, o que você precisa fazer primeiro? Você precisa aqui chamar a atenção dessas pessoas. Primeira coisa, lá no topo do funil, chamar a atenção. Como é que a gente chama essa atenção? Trazendo a dor, trazendo a curiosidade. Então, por exemplo, aqueles posts assim, jamais faça isso. A pessoa vai lá, ela vai querer ler, sabe? Aquilo que é muito assim, que impacta, gerou curiosidade. Ou os erros, os 5 erros, as piores coisas que possa acontecer com você, ou nunca mais diga isso, sabe? Aquilo que causa impacto, assim, opa, o que essa pessoa tá falando? O que essa pessoa quer dizer? É gerar a atenção das pessoas. O segundo deles é você gerar um interesse das pessoas em você. Então é o interesse, o que é isso? Ela tem uma solução, ela tem uma recomendação, entende? Ó, ela teve contato com esse conteúdo, com esse vídeo, com esse post ou com artigo, independente do formato do conteúdo, despertou um interesse em saber mais, interesse em se aprofundar, interesse em ver outros conteúdos seus. Depois é você despertar o desejo dessas pessoas, o desejo de querer a sua solução de fato. Eu preciso disso, eu preciso da solução, eu preciso fazer isso que essa pessoa está me ensinando, eu preciso participar desse workshop, eu preciso participar desse evento, eu preciso participar dessa formação. Então é a necessidade de desejo. E aí, por último, é levar as pessoas para ação. E aí aqui elas vão converter em seus clientes. Desculpa a letra. Então aqui é a ação, aí você traz um senso de urgência, traz uma escassez, traz agora, traz um formato de oferta com estratégia de inscrições antecipadas, com valor melhor, traz como edições
limitadas, vagas limitadas, edições exclusivas do seu evento, é agora ou nunca, entende? É você trazer um senso de urgência para gerar ação, para que as pessoas invistam, compre, né, mediante o pagamento, se inscreva para o seu evento. Então, aqui o que a gente viu? Tá lá atrás a folha, mas a gente viu isso, que a gente precisa primeiro cuidar dos fundamentos, e aí tem um vídeo anterior que traz os fundamentos bases, que é primeiro trazer a construção dessa audiência, desse público de interesse, depois ter um alinhamento de qual oferta vai ser desenhada e vai ser executada, que oferta para venda, e depois, por último, sim, a entrega do produto, do serviço de acordo com as necessidades e desejo dessas pessoas. E aí depois é definir bem esse público para a gente conseguir fazer essa construção, é a gente desenvolver uma linha editorial, não ficar postando sempre o mesmo tipo de conteúdo, é a gente mesclar durante a semana com vários conteúdos para conseguir comunicar com todos os nada motivado, médio motivado e super motivado, e conseguir fazer essa elevação da consciência das pessoas de que há um problema, de que há uma solução, e gerar um senso de urgência e passar pelo funil de inconscientes. Elas vão estar aqui totalmente conscientes de que há um problema, de que há uma solução e que é com você que ela vai resolver isso. Tá certo? Espero que tenha ajudado bastante aí. Me inscreva se fez sentido, me manda um inbox e até o próximo conteúdo. Um grande abraço e boas vendas!